Vamos lá, pessoal. Olha só. O que eu vou trazer para vocês, que é uma coisa que já parece que já tá no YouTube já, que já tá gravado lá já, que eu já passei para vocês, que são as contas redutoras. Então o que eu fiz? Eu coloquei assim, ó, débito mais, crédito menos, crédito mais, ativo e passivo. Só para recordar. Receita, crédito, despesa, débito. E aqui, de um lado é débito, de outro é crédito. Fechou isso aí? Show? Isso aqui nós já vimos. Isso aqui era a regrinha básica, tá bom? Então vocês viram isso aí? Se aparecer concurso público, aí eu quero fazer um concurso público e pedir alguma coisa voltada para isso, de ativo, passivo, essas coisas, cara, isso aí já ficou fácil. Guardou isso aqui, tranquilo. Não tem segredo isso aqui. Tá? Guardou, fechou. Aí eu tenho o quê? As contas redutoras. O que é a conta redutora? O prejuízo. Nós já vimos que o prejuízo não reduz o patrimônio? Olha só, ele diminui o patrimônio, o prejuízo. Nós já vimos isso. Dentro do balanço patrimonial, aqui eu tenho o PL, aqui eu tenho o capital social, eu vou falar 50, e quando eu tenho um prejuízo, menos 10, o resultado aqui é 40. Então, olha só, o prejuízo, como que eu cheguei nesse prejuízo, Everton? Eu fiz o ARI, lembra do ARI, apuração do resultado do exercício? Apurei, ele entra aqui como lucro ou prejuízo. Então, isso aí tranquilo. Então, a conta redutora é uma conta negativa. Então, nós temos duas modalidades dessa conta negativa, tá? Olha só, aqui eu tenho ele aqui, eu tenho provisões para débitos duvidosos, que era um PDD que se usava antigamente. O que é isso aqui? Imagina clientes. Clientes é uma conta de ativo, correto? Eu tinha um PDD aqui. O que tratava isso aqui? Eu tinha de clientes 5 mil reais para receber. Só que eu tinha um PDD de menos 500. Estipulei 10%. Isso aqui é aqueles que vocês costumam enxergar no dia a dia aí dos bancos de incobráveis, das lojas que são incobráveis, que se reconhece como perda. Tá? Que a gente reconhece aqui como perda. Então, assim, isso também é uma conta redutora. Reduz o quê? A conta cliente. Agora vamos lá para um outro tipo de conta redutora. Depreciação. Então eu tenho aqui, ó, máquinas e equipamentos. 50 mil. Pode ser de computador. Imagina uma empresa de comércio comunzinha. Computador, tem 50 mil lá no meu ativo. E aí como é que funciona essa máquina e equipamento? Olha, eu vou ter uma conta aqui redutora, chamada depreciação. Tá bom? Essa conta chamada depreciação, menos 20 mil. E vou ter no total aqui quanto? 30 mil, só que eu tenho um tracinho assim, igual eu fiz aqui, tudo, vou ter o saldo embaixo? Não. Eu tenho máquinas e equipamentos, vai estar escrito dessa forma no balanço. Isso é uma conta redutora, a depreciação. E aí quando eu tenho, olha só, outra conta também, que é usada em mina. Vou falar mina, aqui tem muita extração de como é que chama aquele negócio? Cristal. Tem muita extração de cristal. Imagina que eu registro o subsolo, lá perto do autódromo, e lá tem muito cristal. Então eu registro o subsolo e falo assim, qual que é a minha capacidade de extrair cristal dali? Eu tenho que ter uma estimativa. Tá? Então, por exemplo, a minha mina, olha só, a minha mina, vou falar aqui, ó, a minha mina, eu tenho o quê? Ela vale 1 milhão. Conforme eu vou retirando a quantidade de minério ali dentro, conforme eu vou tirando esses itens, eu vou colocar aqui uma exaustão de menos, vou pôr aqui 500 mil. Conforme o tempo vai passando, eu vou colocando a minha exaustão de menos 500 mil, menos 600, menos 700. E o balanço, ele registra o quê? Ele registra dinheiro, quantidade de dinheiro. A mina tem uma capacidade de extração de 1 milhão. Mas, de minerais lá. E a exaustão, ou seja, ela vai diminuindo essa capacidade de extração. As contas redutoras, igual tipo a depreciação,
Imagina computador. Computador eu tenho dois problemas. Olha para vocês entenderem uma coisa. Os computadores da Google são computadores bons? Se eu falar para vocês que são lixo, você vai falar que eu tô doido. Lá já tem 9, professor. Que isso? Os computadores mais top, Ryzen 9 e tal, tudo. Mas e para a função que ele exerce? Para eu ligar um computador desse, fraquinho, para ligar isso aqui, o que eu preciso aqui? Acessar o Google para usar PowerPoint para apresentar em sala de aula. O objetivo desse computador é para isso. O dia que ele não ligar mais, que ele ficar lento, que ele não rodar, que ele não conseguir acessar o Google para poder fazer o PowerPoint para apresentar, ele perdeu a serventia para no qual ele foi colocado aqui. Então, eu posso ter, às vezes, um computador. Se eu trabalho com inteligência artificial hoje, e os meus computadores não atendem à especificação, eles ficaram obsoletos. Olha só, eles ficaram obsoletos. Eles perderam a capacidade de gerar o quê? Benefício econômico. Perderam a capacidade de gerar benefício econômico futuro, tá? Se minha luzinha ficar parar de acender, você me fala, por favor. Então o que acontece? Se acontece disso. Então por isso que a gente tem a depreciação. Para que serve essas contas redutoras dentro do balanço patrimonial? Imagina, vou falar de vendas, voltar para o cliente. Eu tenho, olha só, eu faço muita venda parcelada. Eu faço carnezinho. Tipo Casas Bahia, tipo Magazine Luiza. Faço carnezinho. O cara vai lá. Por que fazer carnê? Magazine Luiza tem duas empresas. Uma é a financeira Magazine Luiza e a outra é a loja. Então, quando você compra no Magazine Luiza, você compra o quê? Você compra na loja. E você vai pagar parcelado. Você paga pela financeira. Então, o que acontece? A financeira passa o dinheiro contabilmente. A financeira passa o dinheiro para a loja e a financeira fica com a dívida. Então, a loja recebe na hora. Ela não tem essa conta clientes, a loja, tá? Não tem essa conta clientes. E a financeira, ela tem lá quantidades recebíveis. Só que imagina, esse tipo de carnezinho que se faz, tem muita inadimplência. Tem muita gente que não paga. Acontece. E quando tem muita gente que não paga, eu tenho que provisionar. O nome correto é provisionar esses não recebíveis. Que depois eu lanço com prejuízo. Por quê? Olha só. Tá vendo o cliente aqui? Adianta eu falar que eu tenho 20 milhões para receber das pessoas e elas não vão pagar? O balanço tem que retratar uma realidade da empresa. Por isso que tem essas contas redutoras. Porque fala assim, ó, desses 5 mil, 10% não se recebe. A gente lança no prejuízo. Que é normal de qualquer empresa ter um prejuízo. Tá? Aqui de máquinas e equipamentos. Aí você vai vender uma empresa, ou você vai pegar um empréstimo, ou fala assim, ó, eu tenho 50 milhões de máquinas e equipamentos. Você me empresta 1 milhão? Aí o banco olha aquilo e fala assim, nossa, que maravilha, 50 milhões? E o cara tá querendo só 1 milhão? Empresta. O banco te empresta dinheiro. Quando o banco te empresta dinheiro, se você não coloca depreciação, aí suas máquinas não estão valendo mais nada, não vende nem por 50 mil. Os 50 milhões não vira nem 50. Então, porque os bens existem. Só a capacidade deles, dos bens, já estão fracas, não são bens novos mais. Então o balanço tem que representar a realidade. E como que se faz essa depreciação? Como que se calcula essa parte aí? A gente vai falar. Vou falar do cliente. O cliente, a mina, você já sabe. A mina é o seguinte, olha, a mina vale 1 milhão, e conforme eu vou extrair, retirar a capacidade dela, ela vai perdendo sua capacidade. Eu vou tirando e vou colocando aqui, tirando e vou colocando aqui. Ela vai perdendo sua capacidade. Tem um negócio que fala no Discovery, que tá falando agora, que eu vi recentemente, que eu tô doido pra ver, a busca pelo ouro na Serra Pelada. Serra Pelada foi um lugar onde eles extraíram muito ouro no passado, que era um negócio desumano, que as pessoas iam lá, pelado no meio da lama, arrancando, em condições desumanas, arrancando ouro, todo mundo procurando ouro para poder ganhar a vida, ficar rico. Só que descobriram, por uma sonda lá, que tem uma veia de ouro gigante debaixo de um lago, lá de um lamaçal, tem uma veia gigante de ouro lá. Veia que eles falam é um rastro de ouro debaixo da terra. E aí eles estavam enxergando a possibilidade de retirar esse ouro de lá. Logicamente não daquela forma antiga de mão de obra, mas tudo com maquinário. Só que quem tira isso? Os caras que têm grana. Então olha só, se achou essa capacidade lá,
de extração do ouro. E aí, quando você vai tirando aos poucos, quanto vai ficando? Você vai sabendo que vai diminuindo. Máquinas, equipamentos, clientes. O cliente, como que você vai provisionar uma conta que não recebe? Baseado em quê? Como é que você faz isso? Olha só, o cliente você faz de uma forma diferente. Vai ser conforme seu histórico. O Everton, eu posso ser desonesto e falar que eu tenho 1 centavo só de cliente que eu não recebo, só 1 centavo que quebra, o resto todo mundo me paga? Mas posso. Só que acontece, quando você lança essas contas sedutoras, você lança ela em despesa. Abate no lucro. Então deixou de receber, abate no lucro. Igual o banco. O banco, os juros são tão altos, a capacidade de gerar retorno de um banco é tão alta, é tão certa de si, que acontece? Que os prejuízos abatem no lucro e abatem nos impostos. E aí vocês têm uma disciplina, o pessoal de contábeis, chama planejamento tributário. Às vezes vale a pena trabalhar com lucro real, para quê? Para que possa bater essas perdas todas. Pode ser que valha a pena, tá? Então, assim, isso é matéria para frente. Mas então os clientes, dá para poder fazer isso aqui conforme seu histórico, tá? Conforme a modalidade você vai vender, vamos lá, vou vender para todo mundo sem olhar crédito, sem nada. A faculdade empresta dinheiro. Empresta dinheiro não, né? Vamos lá, a faculdade a faculdade é idiota. A faculdade financia o curso em 4 anos que você estuda e mais 4 anos para frente. Ela faz essa modalidade de financiamento, sem comprovação de renda, sem nada. Uai, Everton, sem fiador. E aí? Então vou pegar e vou no cano. Tá fácil. Só que o que acontece? Eu tenho essa parte de bater no lucro, e tem uma outra parte também que as pessoas dificilmente enxergam nesse tipo de venda, que é o quê? Quando eu vendo para o cara me pagar no futuro, se o cara não me paga, o nome dele tá sujo, beleza? Fechou nesse ponto. Só que, e o cara vai querer comprar uma casa, o cara que forma, o cara que tem um curso superior, que é pouca parte da população, é pouquíssima parte da população. Essas pessoas têm uma probabilidade de crescer na vida, de comprar casa, de comprar carro, ele vai ficar sem nome direto, porque o financiamento que você não pagou, seu nome fica restrito por financiamento. E aí você vai ficar sem pagar. Imagina, você formou, você vai comprar uma casa, eu não posso tirar pela caixa porque meu nome tá sujo. Não pode chegar aqui. Pegar o quê? Formou e não pagou, aí não vai cancelar o contrato. Cancelar? Mas não tem jeito. Porque ele exerce a função dele. Não, porque a faculdade não te vende a função. A faculdade te vende ensino. Você, através do ensino, registra seu diploma e vai exercer a sua função. Aí o que ela está falando é o seguinte, é no conselho, para ter o direito ao conselho. O que ela fala? Você formou em administração, aí vocês, depois de formado, vocês pagam o CRA, Conselho Regional de Administração, que é de contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, paga aquilo ali para poder exercer a função, tá? Mas olha só, deu para entender os clientes? Tranquilo. O que é o nosso foco até aqui para todos vocês? Depois vocês vão ver até mais, quem for da contabilidade vai focar mais a fundo. Vocês têm que ter noção do quê? Das contas sedutoras. O foco é esse. O entendimento é esse. Máquinas, equipamentos. Olha só, o que entra nessa depreciação? Máquinas, equipamentos, motores, carros, aviões, aeronaves, barcos, prédios, lojas, galpões, trator, tudo que a empresa tem de bens. Everton, o que não entra então? O que não entra? Coisa que valoriza. O que valoriza, Everton? Terreno, fazenda. Isso valoriza. Isso não tem como perder valor. A casa dentro de uma fazenda perde valor, mas a fazenda não perde. Não perde. Então a fazenda nunca perde valor. O lote nunca perde valor. A gente tentou achar milhões de possibilidades de um lote, eu poder depreciar aquele bem e ele perder valor. Porque um lote vai perder valor. Quando nós sentamos no mestrado, achar diversas formas, ninguém não encontrou. A gente pesquisou, tentou verificar e não encontrou. Então, lote, terreno, fazenda, não perde valor. O que não perde valor? Obras de arte.
não pode ser depreciada. Everton, isso é para quem? Isso é para os ricos, bem ricos. Quando eu falo bem ricos, é assim, o cara fala assim, nossa, eu quero um quadro do Picasso. Eu quero um quadro do Leonardo da Vinci. Tudo bem, não vai conseguir comprar, mas se comprar é clandestino. Aí o cara chegar com um quadro desse e falar assim, olha, eu quero que isso aí desvalorize esse quadro. Não tem jeito. Depreciar uma obra de arte para legislação não é aceita. Então é o seguinte, Everton, você falou em legislação. Como depreciar alguma coisa? Eu tenho duas formas, tá? Uma é pela legislação da Receita Federal e a outra, laudo técnico de um engenheiro especialista. Vamos entender isso aí. Vamos falar agora de materiais voltados para uso severo. Olha só, a Receita Federal fala que um carro, que se eu não me engano, é 4 anos a sua depreciação. Depois ele não vale mais nada, ele morre a zero. Aí você vai falar assim, ô Everton, o engenheiro vai fazer um laudo para mim, que em 1 ano eu consigo destruir esse carro. Ele fica só valor residual, tipo R$1.000 para vender no ferro velho, 1 quilo. Por quê? Porque eu uso ele na mineração, depois da mineração ele dentro das minas, aquelas caminhonetes de mineração, de mineradora, tudo. Depois a gente põe para carregar pedra, depois que até levou os engenheiros para dentro das minas, a gente põe para carregar pedra, a gente põe para carregar entulho, ela fica toda amassada, toda destruída, o minério impregna dentro dela e ela para de funcionar. Uma condição extremamente severa. Dentro disso aí o engenheiro dá um laudo, ele dá um laudo, e desse laudo tem permissão para poder depreciar essa caminhonete em 1 ano, deixando um valor residual, por exemplo, de 10 mil. Uma caminhonete que eu estou falando de 400 mil, tá? Fica valendo depois 10 mil. Existe isso sim, tá? Mas o mais comum, isso são casos bem extremos. O mais comum é vocês depreciarem esse bem através de quê? De um único ponto, que é a tabela da Receita Federal. Lá na tabela está falando cada bens uma quantidade de tempo. Por exemplo, esse prédio. A gente sabe que esse prédio ele é milenar, né? Do século passado, vou falar assim. Mas, olha só, e ele desgastou, ele acabou com o tempo? Não. Ele, muito pelo contrário. Ele está ali, bonitão ali do outro lado, e foi até ampliado para o lado de cá. Ele está funcionando perfeito. Ele não se denegriu, não perdeu capacidade de gerar benefício econômico futuro. Tá? Então, olha só, mas o prédio pode ser depreciado ele pode ser depreciado pela Receita Federal em até 25 anos. Tá? Ele pode ser depreciado por 25 anos. Então, esse é o grande gargalo. Vamos lá trabalhar com a depreciação da Receita Federal. Olha só. Vamos trabalhar só com a tabela deles, porque é mais tranquilo de se fazer. Olha só. Primeiro, ó, integralização de capital 100 mil, sendo, isso aqui eu vou colocar 1º de janeiro, tá? 1 de 25, 24 aqui. Integração de capital 100 mil, sendo 10 mil caixa, e vou pôr aqui 90 mil, não, 40 de, são 4 anos, 40 mil, 60 mil de caixa e 40 mil de veículo. Tá bom? Veículo, ó. Só para facilitar as contas, tá bom? 48 mil. 48 e 52. 48 mil veículos. Olha só. Como é que eu vou lançar isso aqui? Capital social, 100 mil. Caixa, 52 mil. E veículo, 48 mil. Fechou? O balanço 1/1 de 24. Primeiro dia eu vou fechar o balanço em 31 de dezembro. Tá? Olha só. O balanço vai ser fechado em 31/12 de 24. E aí eu tenho que fazer o quê? Uma coisa chamada
depreciação. Depreciação. Como que eu faço essa depreciação? Isso é de regra geral. Olha só, tudo isso vocês já fizeram, tranquilo. Fácil, bem tranquilo de mexer. Como que vocês vão fazer calcular a depreciação? Deixa eu pegar um pincel vermelho aqui. Olha só, eu tenho que abrir uma conta. Eu vou abrir essa conta aqui do lado. Ó. Depreciação de veículo, tá bom? Ela é uma conta redutora. O lançamento dela é o contrário do que a gente viu, ativo-passivo. Se do lado do ativo, ó, do ativo, débito entra e crédito sai, tá? E do passivo, débito sai e crédito entra, essa conta aqui ela vai ser o contrário. Eu vou reduzir o meu patrimônio. Se eu falar que é 48 mil para depreciar um ano, quanto que teve de perda aí em 4 anos? Vida útil do bem, 4 anos. Vida útil. E eu vou depreciar um ano. Quanto que eu tenho que tirar de dinheiro aí? Não, fala, Gustavo, já sei que você já sabe, você é bom de cabeça. Deixa o pessoal enxergar aí. É muito fácil isso? Para quem não sabe, olha só. Para quem não sabe, eu vou pegar o quê? 48 mil dividido por 48 meses. Vai dar R$1.000 por mês, não é isso? Tem alguém que não entendeu? Não, calma. Aí depois eu quero saber o quê? Quantos meses são de janeiro a dezembro? 12 meses. Então vai ser vezes 12 meses, que vai dar 12 mil de depreciação, correto? Não é 12 mil? Lembra do que eu falei? Se eu fosse colocar esses 12 mil numa conta do ativo, não teria que ser débito? Não está entrando? Não teria que ser débito? Só que a conta redutora é o contrário. Só a conta redutora, que é o contrário. Então vai ser crédito. Crédito eu vou lançar 12 mil. Fechou? E aí, qual que é a contrapartida? Qual é a contrapartida? Lá nas contas de resultado, eu tenho depreciação de veículo, ó, é despesa de depreciação de veículo. Toda minha despesa é um débito, 12 mil. Então, um crédito é igual a um débito. Então, o que vocês precisam aprender é dividir por mês o valor do bem, dividir por mês e lançar aqui. Tá ok? Vamos ver o seguinte, a gente lançou. Vamos continuar a depreciação aqui? Olha só. Agora vai ser que dia que é hoje? 11 de junho, correto? 11 de junho, nós vamos fazer o seguinte, até dia 31 do 5, 31 de maio. 31 ou 30? 31 de maio do 5. Quantos meses é até o dia 31 do 5? De 1º de janeiro até 31 do 5? São 5 meses completos. Vocês enxergaram que são 5 meses completos? Se eu colocasse que era até dia 11 do 6, eu não tinha 6 meses completos. Então, o que eu tenho que focar é nisso, 5 meses completos. Então, olha só, 5 meses aqui, não é R$1.000 por mês? Então, vamos escrever aqui, pessoal, deixa eu fazer de outra cor. Olha só, R$1.000 por mês que tinha dado, vezes 5 meses. Quando eu faço isso, vai dar 5 mil por 5 meses. E aí, depreciação, a mesma coisa, olha só, 5 mil, fechou? Vou lá em depreciação, 5 mil. Everton, como é que eu fecho isso? Como que eu vou fechar? Lembra do ARI? Isso aqui não é uma conta de resultado? Faz de conta que a empresa não vendeu nada, tá bom? Não vendeu nada. Então, olha só. 5 com 12 vai dar 17 mil de ladinho. Encerro. 17 mil.
E aí nos 17 mil, olha só, eu vou encerrar, não tem outro lançamento. Foi 17 mil de prejuízo, não foi? Do lado da despesa, ó, prejuízo, 17 mil. Esses 17 mil eu vou tirar de ladinho e vou mandar ele lá para prejuízo acumulado. Esse prejuízo acumulado é uma conta redutora, não é isso? O prejuízo não reduz o capital social? Reduziu em quanto? Em 17 mil. Então, olha só, quando tá a conta redutora, o lançamento dele é o contrário. No passivo, teria que, se fosse lucro, teria que ser crédito. Como não é, é débito, eu vou lançar 17 mil de prejuízo. Agora, eu vou fazer o balanço para a gente poder ver, tá? Deixa eu ver se tem um espaço aqui. Sim. Se fosse considerar os dias. Não, se fosse considerar os dias, Sim, ou 30 anos. na prática, não se considera muitos dias, não. Porque o que a gente colocou 4 anos para o veículo, 48 meses, 4 anos para o veículo, é uma depreciação máxima que a Receita Federal permite. Ô Everton, eu posso colocar um veículo em 6 anos? Em 7 anos? Pode. Pode. Não é problema, tá? Então, olha só. Vamos lá, então. Deixa eu fazer um balanço aqui. Olha só. Ativo. Aí vai ter 1.1 circulante. 1.1.1 caixa 52 mil. 1.1.1 2 não tem nada, né? Nada. Aí aqui eu vou colocar 1.2 não circulante. 1.2.1 imobilizado, 1.2.1 veículos, que vai ser 48 mil. E depois 1.2.1.2 vou pôr de vermelho para facilitar. Depreciação de... Qual é que é a depreciação? 17 mil. E aí, quando eu fecho o meu balanço, olha só, 52 com 48, 100. Menos os 17 mil, ficou quanto? Menos 17 mil. Quanto? 83? 80? 83 mil. Olha só, e como que ficaria o passivo? Vou apagar aqui para a gente fazer o passivo, tá? Na conta de resultado. Vou apagar e vou fazer o passivo. Quanto ficaria o passivo? Olha só. O passivo. O que eu tenho só no passivo? O PL, o capital social 100 mil, e eu tenho aqui entre parênteses, tá? Vou colocar em vermelho. O Everton, você tem que ser obrigado a colocar entre parênteses? Não. A gente chama atenção, escreve de vermelho, coloca entre parênteses, enfim. Tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, prejuízo. O prejuízo foi de 17 mil. Então vai dar o quê? 100 menos 17... 83 mil positivo, tá? Fiz de vermelho, vou passar para 83 mil. Ficou claro isso? Olha só, de tudo que vocês fizeram, tudo, não mudou nada. Só colocou uma coisinha chamada depreciação. É só como fazer esse lançamento específico. Ele é bem básico, tá? Fechou, tranquilos? Dúvidas? Que maravilha, né? Pode falar, Raul. Não, a depreciação, como ele falou, entra tanto no ativo como no passivo. Não, depreciação é desgaste dos bens. Desgaste. Mas no passivo não tem bens. Entendeu? Eu tenho capital social, tenho prejuízo. Eu posso ter aqui, deixa eu ver aqui se vai entrar. Não, não vai ter. Fechou? Dúvidas? Você encerra pra gente, por favor?